Vamos lá, galera. Estamos aqui agora para estudar o capítulo 2, a economia global contemporânea da Europa. Então, fiquem ligados aí. Você estudou anteriormente o espaço geográfico europeu por meio das principais características naturais e demográficas. Agora, neste capítulo, o destaque fica por conta da unificação política e econômica da Europa, por meio da formação do Bloco Econômico União Europeia. O bloco econômico constituído a partir da metade do século XX. Assim, pesquisaremos o processo contemporâneo da formação das principais características e crises da União Europeia. Observe a bandeira da União Europeia para responder às questões a seguir. Uma bandeira azul e se você está observando aí tem 12 estrelas. Aí ele faz uma breve contagem do número de estrelas. Será que elas representam o número de países membros? Não. Essa primeira pergunta aqui a gente pode dizer não. Segunda, será que elas representam... Não, é a pergunta, né? Segunda, você saberia dizer o que representa as estrelas dessa bandeira? As 12 estrelas douradas simbolizam os ideais de unidade. As 12 estrelas em forma de círculo simbolizam os ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa. Entre os povos da Europa. Para alguns países, as 12 estrelas simbolizam plenitude e também governo, como as 12 horas, 12 meses, 12 tribos de Israel, doze horas de dia, 12 horas de noite, 12 meses do ano, 12 tribos de Israel, 12 discípulos de Jesus, é um número que eles consideram como governo, plenitude. Página 60. A formação da União Europeia. As origens contemporâneas desse bloco econômico remontam no final da Segunda Guerra Mundial, quando os países europeus distribuídos pelos sucessivos conflitos uniram-se para conseguir estabilidade econômica e também estabilidade política. A reconstrução por parte da Europa foi financiada pelos Estados Unidos por meio do Plano Marshall, com o objetivo de garantir a hegemonia capitalista durante o crescimento do bloco socialista, liderado pela então União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Os países europeus, porém, buscavam estratégias para fortalecer a sua autonomia e ter autonomia em relação aos Estados Unidos, e assim, com o objetivo, o projeto de unificação europeia se fortaleceu. Em 1944, criou-se o Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, uma organização econômica, com o objetivo de garantir a livre circulação de pessoas e bens, capitais e serviços, uma inspiração para a futura integração da Europa.
6 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 18 de abril de 1951, a França, a Alemanha Ocidental e a Itália unem-se ao Benelux pelo Tratado de Paris, o qual instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Deixa de ser Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e passa a ser a Comunidade do Carvão e do Aço. Junta-se Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha Ocidental e também a Itália, formando a SECA. O principal objetivo para estabelecer o mercado siderúrgico em comum para integrar a produção industrial e o fornecimento de matérias-primas em todo o grupo. As barreiras alfandegárias ou barreiras comerciais, saiba mais. Pode ser entendida como qualquer lei, regulamento, medida ou prática governamental que imponha restrições ao comércio externo. As barreiras alfandegárias podem ser tarifárias, como tarifas de importações, ou não tarifárias, como restrições de barreiras técnicas e também barreiras sanitárias. Deixa eu ver. Certo, vamos lá. Qual a importância da criação do SECA para a recuperação da economia econômica dos países europeus? Aí vocês vão colocar aí, ó, primeira questão já. A livre circulação de carvão mineral, minério de ferro, entre os países da comunidade IASSO, né? IASSO, entre os países da comunidade, foi importante para o desenvolvimento da indústria siderúrgica. Oxi. Saiu da página. Não estou nem nessa página. De indústrias siderúrgicas. Fundamentais para a recuperação da economia. Em 1957, por meio do Tratado de Roma, a Europa dos Seis, que eram os 6 países Benelux que formaram a SECA, Bélgica, Países Baixos, que é a Holanda, né? Luxemburgo, França, Alemanha e Itália, instituiu 2 organizações europeias, a Euratom, Comunidade Econômica Europeia da Energia Nuclear, e a Comunidade Econômica Europeia, o CEE, ou mais conhecido como Mercado Comum Europeu. Além dos fundadores da antiga SECA, outros países foram sendo integrados à SECA, a Comunidade Econômica Europeia, no caso. Inglaterra, Irlanda e Dinamarca, a partir de 1973. A Grécia entrou em 1981. Espanha e Portugal a partir de 1986. Lembre-se, siderúrgico está relacionado à produção de aço. Siderurgia
quer dizer produção de aço, uma liga de carbono e ferro, fundida em altos fornos cuja aquecimento requer o uso do carvão mineral. Siderúrgica. Metalúrgica quer dizer não metais, né? No caso aí não são metais nem aço, quer dizer produção de automóveis. Cuidado para não confundir esses nomes, ó. Metal quer dizer metalúrgica, é automóveis. Siderúrgica quer dizer indústria de aço, certo? A proposta da Comunidade Econômica Europeia foi estabelecer uma livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Pela primeira vez, levantou-se a possibilidade de livre circulação de pessoas entre os países membros por meio do acordo Schengen. Esse acordo foi ampliado em 1985, criando o espaço de Schengen, segundo o qual os cidadãos dos países integrantes do acordo podem circular livremente para fazer turismo ou a trabalho sem gastar pelo controle de fronteiras. Esse espaço inclui todos os países da União Europeia e até os países não integrantes, como Noruega, Islândia e Suíça. Aí tem um mapa aí, Europa, espaços Schengen, onde tem os estados estende a União Europeia, de azul claro. De azul escuro, os estados estendem fora da União Europeia. De azul bem clarinho, os estados candidatos ao espaço Schengen. E de vermelho, rosa ali, estados da União Europeia e não Schengen, certo? Estou quase me lembrando do Changeman aqui. Segundo, agora pense um pouco. A formação da Comunidade Econômica Europeia em duplas trios pesquisem e apresentem uma vantagem e desvantagem para o país de origem. Seria um trabalho, né? Mas a gente não vai fazer, beleza? Nos anos de 1990, com a crise do sistema socialista soviético, ocorre a reunificação alemã. A Alemanha socialista e a Alemanha capitalista passa a ser um só, né? A queda do Muro de Berlim aconteceu em 1989. E assim se ampliaram as discussões para que ocorressem níveis mais estreitos de integração entre os membros do bloco europeu, econômico europeu. Em 1993, entra em vigor o Tratado de Maastricht, que transformava a antiga Comunidade Econômica Europeia em um bloco econômico, denominado a União Europeia, marcado por livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e também circulação de pessoas. Em 1995, a Áustria, Finlândia e Suécia aderiram ao bloco e no ano de 2004 o bloco recebeu a adesão de ex-países socialistas do leste europeu. A Estônia entra na União Europeia, a Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, a Eslováquia, a Eslovênia, Hungria e Eslovênia de novo. Eslováquia, Eslovênia, Hungria. Era para ser Tchecoslováquia. Deve ser isso. Não tem nada a ver. Foi erro mesmo, eles repetiram aí. Chipre e Malta. Em 2017, a Bulgária e a Romênia também passaram a integrar o bloco econômico. O último país a integrar o bloco foi a Croácia, no ano de 2013. Explore esta representação. Este mapa apresenta um breve histórico da formação da União Europeia, como foi que ele surgiu, certo? Como o bloco surgiu. Então tem aí o histórico de formação. Os países fundadores do mercado comum europeu em 1957 e originaram a União Europeia. Então você vê aí, ó, Bélgica, Holanda lá em cima, Alemanha, Itália, Luxemburgo, né? Parece pequenininho, né? Tem a França. Aí tem os integrados e assim sucessivamente. Vou ler não. Esse daí tá pequenininho até pra mim. Em 1990, né? Quais são os países candidatos a integrar o bloco da União Europeia? Pesquise sobre os motivos
da não adesão desses países até o momento. É interessante isso. Vamos lá. Ó. Turquia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Albânia. Turquia, Sérvia, Montenegro e Albânia. Esses países precisam adotar as leis e os valores do bloco. E os valores do bloco. A Turquia fez seu pedido em 1987. E vem tomando medidas para adequar a solicitação. E vem tomando medidas para se adequar às solicitações. Agora, como é pesquisa na outra questão? A União Europeia conta atualmente com 27 países membros. Alguns países têm se esforçado para fazer parte do bloco, mas ainda não foram aceitos pela União Europeia. Já o Reino Unido entra para a história por ser o primeiro país a sair do bloco em um processo que teve início em 2017 e ficou conhecido como Brexit. Assuntos que estudaremos nesse capítulo. Em 1999, buscando uma maior integração econômica e política, foi introduzida uma moeda única, o euro, para transações financeiras e comerciais em 11 países. Desde 2002, tem sido utilizada como moeda corrente. A moeda é usada por aproximadamente 341 milhões de pessoas e torna a segunda moeda mais utilizada em todo o planeta. Opine sobre quais as vantagens do uso da moeda única em países do bloco europeu. Está no texto, né? A moeda ajuda nas transações. Transações comerciais, facilitando o mercado financeiro entre os países membros. Página 63. Atualmente o euro, instituído em 1999, é a moeda oficial de 19 dos 28 países da União Europeia, que junto constitui a zona do euro. Denominada oficialmente Área do Euro, para poderem aderir os países da União Europeia, para poder aderir essa moeda, para poder aderir à União Europeia, deve-se cumprir os critérios de convergência, que são condições econômicas e jurídicas vinculadas e consagradas no Tratado de Maastricht, que foi assinado em 1992. Alguns países, apesar de já fazerem parte do bloco, ainda não adotaram a moeda única.
mas poderão fazê-lo assim que reunirem as condições necessárias para tal. São eles, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia, Suécia. A exceção fica por conta da Dinamarca, que desde a sua adesão ao bloco optou por manter sua moeda nacional, a coroa dinamarquesa, pois temia que o euro não tivesse estabilidade e pudesse se desvalorizar, além do receio de perderem a autonomia econômica, né? Interessante isso da questão da Dinamarca. Futuramente é o Mercosul. O Mercosul está com essa também a ideia de formar uma moeda única entre os países do bloco. O nome da moeda do Mercosul seria Austral, que quer dizer sul. Meridional quer dizer norte e Austral sul. Todo mundo com moeda nova, né? Mas isso é uma ideia, gente, não tem nada confirmado ainda. Integrando com artes, observe a moeda e as notas do euro. 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500. Você pode ver aí, Qual elemento em comum está representando cada nota? Eu estou vendo aí os pontos históricos, né? Além do valor da nota, há um mapa da Europa e pontes. Além do valor da nota, há o mapa da Europa e as pontes. Segundo, qual o significado do elemento apontado na resposta anterior? As pontes representam as relações entre os países. As ligações também, né? Que uniram se uniram em uma única moeda. Terceiro, faça uma breve pesquisa sobre o valor do euro em relação à moeda brasileira, anotando a cotação da moeda no dia da pesquisa. Vamos fazer logo a cotação aqui, Cotação do euro no Brasil. 1 euro, a gente vai fazer essa correlação. 1 euro é igual a 6,15 real. Olha, mais alto que o real, viu? Será que eu tenho o símbolo do euro aqui? Não tenho. Vou usar o do dólar. UE. 1 euro é igual a 6,15 reais. A cotação do euro é mais alta. Pesquise como são escolhidos os elementos representativos da moeda padrão de cada país. Isso é no caderno, viu, gente? Essa daqui, a quarta, é no caderno, não cabe aqui. Acho que dá pra fazer aqui. Bota bem assim, Representam desenhos da identidade nacional. O Brasil tem o mico-leão, tem o peixe, né? Personalidades políticas.
fauna, flora. Símbolos nacionais. Quinto, no espaço a seguir, desenhe uma nota homenageando o elemento que você acha importante de seu país. Eita, para mim desenhar um elemento importante. Vou desenhar uma nota para vocês, viu? Um elemento importante. Vou criar uma moeda aqui, ó, chamada R$200. Pintar ela toda de lilás, né? Não existe essa nota. Que elemento desenharia? Um rio. Que mal aparece, né? Rio Amazonas. Agora tem que botar o valor. 200. Escreveria, ó. R$200. Gente, cria de vocês. Esse aqui é o meu, viu? Quem me imitar, tá me imitando. Eu ia colocar uma coisa aqui no meio, mas não dá, ó. Desenhar a Emily. Ah, Emily. Ficou tão pequeno seu olho. Você é uma pessoa importante para o meu país. Vamos aplaudir! Muito bem! Vamos lá! O funcionamento geral da União Europeia é um processo que combina elementos econômicos, políticos e militares. Para atingir seus objetivos, o bloco dispõe de uma série de instituições e órgãos, cada um com determinados fins específicos. Atualmente, existem 13 instituições e 4 órgãos institucionais. A seguir, será destacado o papel do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu e do Banco Central Europeu. Nós vamos estudar cada um desses aí agora. Então, instituições e órgãos da União Europeia. No processo de unificação da União Europeia, os países concordaram em abrir mão de alguns aspectos de sua soberania nacional. A existência, atendendo ao objetivo da construção de um espaço supranacional, propiciado a existência de instituições do bloco que funcionam em um esquema de cooperação intergovernamental. Beleza? Deixa eu ver aqui. A União Europeia. A União Europeia é dirigida pelo Conselho Europeu, também conhecido como Cimeira Europeia, formado por 27 Estados-membros. Sua função principal é definir as orientações e prioridades das políticas gerais do bloco econômico. As reuniões são trimestrais
mas podem haver convocações extraordinárias. E o presidente é eleito pelo próprio Conselho, como um mandato renovado de 2 anos e meio. E a ele cabe convocar e presidir as reuniões, além de representar a União Europeia no exterior. Como você já percebeu, o Conselho Europeu representa o nível mais elevado da política geral da União Europeia. Na unidade 3, você estudou que a Europa tem sido o destino de um grande número de imigrantes de várias regiões do mundo. Muitos são refugiados vindo de áreas de conflitos ou perseguições políticas, entre outros fatores. Mas há também um grande número de imigrantes ilegais que tenta cruzar as fronteiras dos países europeus em busca de melhoria de vida. Agora, retornando ao assunto, como você acredita que o Conselho Europeu pode lidar com essa situação? Isto é, que políticas são implementadas por esse Conselho. Como é que você pode acreditar nessa situação aí? Então vocês vão colocar aí, ó, o Conselho busca estabelecer uma gestão de equilíbrio sobre a migração legal. O Conselho busca estabelecer migração. O Conselho busca estabelecer uma gestão de equilíbrio para a migração legal. Aqui tem lugares e povos, nós não vamos estudar, certo? Ele vai pedir para pesquisa. Vamos continuar aqui na página 66. Em 2019, o Conselho Europeu chegou a um acordo sobre a agenda do bloco para os próximos 5 anos. A agenda estratégica para 2019 e 2024 define os domínios prioritários que nortearão os trabalhos do Conselho Europeu e fornece orientações para os programas de trabalho das outras instituições da União Europeia. Além disso, a agenda também define a maneira de alcançar esses objetivos. Na hierarquia do bloco, a segunda instância mais importante é o Parlamento Europeu. Trata-se de um órgão legislativo do bloco, mas que também tem responsabilidades orçamentárias e de supervisão. Esse parlamento é formado por 751 deputados, 750 mais o presidente, eleito diretamente pelos cidadãos europeus dos 28 países membros. E o número é proporcional à população de cada país. As eleições ocorrem de 5 em 5 anos e a última foi em maio de 2019, ano passado. O parlamento e o cidadão. Qualquer cidadão pode pedir ao parlamento que intervenha em uma determinada questão. Para isso, pode apresentar uma petição pelo correio postal, correio eletrônico ou por intermédio de um deputado. As petições podem cobrir qualquer assunto no âmbito das competências da União Europeia. Gente, vocês estão vendo o E aí, pode aparecer EU, que é a Europa Unificada, certo? Para apresentar uma petição, é necessário ser nacional de um país da União Europeia ou ser residente na União Europeia. Você sabe qual a função do Parlamento Europeu, de um parlamento? No Brasil, como é chamada a instituição que tem a função semelhante ao Parlamento Europeu? Isso é interessante, ó. No Brasil, o Parlamento recebe o nome de Congresso Nacional e engloba a Câmara Federal e o Senado Federal. No Brasil, o parlamento é o Congresso. Nacional, representados pelos deputados federais e senadores.
Entre as principais medidas tomadas nos últimos anos, numa votação histórica, em 2016 o Parlamento Europeu aprovou o Acordo de Paris, já estudado na unidade 2, considerado um marco no combate às alterações climáticas. Os eurodeputados têm procurado trabalhar uma série de medidas para reduzir as emissões de dióxido de carbono e aumentar o uso das energias renováveis que a gente já viu aqui. Outra instituição importante na União Europeia é o Banco Central Europeu, que tem a função de definir e executar uma política econômica e monetária da União Europeia, com o objetivo de manter a estabilidade nos preços, de apoiar o crescimento econômico e a criação de empregos. Por ser uma instituição pública, os rendimentos obtidos pelo Banco Central Europeu são usados em parte no funcionamento de sua estrutura, investimentos, administração, das instalações e remuneração do pessoal que trabalha nesse banco. Mas normalmente revertem em favor dos governos dos países, contribuindo para respectivos orçamentos, o que beneficia os contribuintes da zona do euro. Olha ali, ó, Banco Central, o dinheiro vai para os bancos centrais nacionais e, consequentemente, vai para o governo nacional. Tá? E aí, integração europeia financeira, né? Além do Conselho, do Parlamento e do Banco, a União Europeia possui mais 10 instituições e organismos, além de outros 4 órgãos interinstitucionais. Quase não saía. Na busca por maior coesão política do bloco, destaca-se o sistema de proteção social e de seus cidadãos. Na sequência, abordaremos sobre a construção do sistema e de suas principais características, são as políticas sociais. Você já estudou que, após o final da Segunda Guerra Mundial, boa parte dos países europeus estavam destruídas e com inúmeros problemas decorrentes da guerra? É nesse contexto que se estrutura no continente o estado do bem-estar social, também conhecido pela denominação em inglês, welfare state. O estado do bem-estar social compreende um conjunto de políticas voltadas para defender o desenvolvimento econômico e social por meio do planejamento marcado pela responsabilidade em relação à proteção social dos cidadãos, comprometendo-se a garantir educação pública, assistência à saúde, transporte, seguro-desemprego, de forma a proporcionar o bem-estar econômico e social à população. No Saiba Mais, o estado do bem-estar social é um conjunto de ações políticas e sociais que tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais e o amparo aos cidadãos e suas famílias em situações de desemprego, saúde ou aposentadorias. Esse modelo de Estado entrou em vigor há algumas décadas na Europa e em alguns países do mundo e entrou em crise já nos anos da década de 1980, após a crise do petróleo atingir a Europa, o que levou vários países a reduzir os benefícios sociais. Vocês estão vendo aí do lado, Margaret Thatcher, primeira-ministra inglesa, presidente dos Estados Unidos em 1982, e o presidente, Ronald Reagan, os dois juntos, deixando a Casa Branca em Washington. Os dois foram os grandes protagonistas da implantação do neoliberalismo a partir da década de 1980. O Reino Unido, nesse período, tinha como chefe de Estado a primeira-ministra Margaret Thatcher, que iniciou um corte severo nos custos, nos benefícios sociais, até então proporcionado pelo Estado, e assim tiveram início a redução de gastos na educação e também na saúde, e reformas do sistema previdenciário. Essas mudanças foram seguidas por outros países. Nascia então, como substituição a esse modelo, o Estado neoliberal. Observe a charge ao lado, que representa uma crítica às mudanças ocorridas com a crise do estado do bem-estar social.
Os dois, ó, mendigos na rua. Um pedindo dinheiro. Só que o outro aí, ó, ele tá bem de terno, né? Que título você daria a essa charge? Acho que é o título da... Ele diz aí, né? Diferentes mendigos, eu chamaria. Tá mendigando dinheiro, né? Com algumas variações, parte dos países europeus adotou o Estado neoliberal, baseado em uma doutrina socioeconômica com mínima intervenção dos Estados na economia, o chamado Estado mínimo, que defende a privatização das empresas estatais, o fim das políticas sociais, o incentivo à competitividade internacional, entre outras. Essa mudança de perspectiva na atuação estatal, com políticas de austeridade econômica, com o objetivo de reduzir ou desmantelar o estado do bem-estar social, levou o sistema de proteção social de países europeus a rever e garantir os direitos sociais à sua população. O que é austeridade, né? No âmbito da economia significa ter um maior rigor no controle de gastos públicos, que inclui o corte de políticas sociais. Às vezes se gasta muito, né, com políticas sociais e esquece do bem geral. Não estou defendendo as políticas do bem geral. É necessário ter as políticas sociais, mas nesse caso aí estavam enfrentando uma crise, então foi necessário fazer esses gastos. Observe o gráfico, os gastos de saúde per capita, países selecionados. Que tendência geral observada nos países europeus em relação aos gastos com saúde? Observou-se um crescimento de investimento no período de 90 a 2008. Observou-se um crescimento de investimentos no período de 1990 a 2008. A 2008. Quando então há uma diminuição. Terceiro. Quais países apresentaram uma tendência de crescimento diferenciando-se dos demais? O Japão mantém-se no ritmo de investimento. O Japão manteve-se no ritmo de crescimento desde 2008. E após, destacando-se mais ainda após 2010. Já a Alemanha e a França perderam fôlego em 2011. Apesar das recentes alterações na atuação dos Estados relativas às políticas sociais de forma geral, os países da União Europeia apresentam indicadores socioeconômicos altos,
muitas vezes superiores aos demais países do mundo. Isto, no entanto, não garante uma hegemonia entre os diferentes países desse continente, pois existem muitas desigualdades econômicas e, consequentemente, sociais entre elas. Como no bloco, a União Europeia destaca-se por apresentar um sistema de proteção social em suas políticas comuns. Entre esses serviços estão sistemas de saúde e educação eficientes, seguro-desemprego, previdência, atendimento a idoso e combate à pobreza. São alguns exemplos das atividades de proteção e de inclusão financiadas pelos Estados e pelas instituições da União Europeia. Mesmo mantendo as políticas sociais acima dos padrões verificados em outras partes do mundo, nas últimas décadas os países do bloco têm vivenciado algumas questões que fizeram ressurgir o debate em torno da manutenção de algumas conquistas dos Estados, do bem-estar social. É sobre a crise econômica e conflitos decorrentes dessa situação dos países do bloco europeu que nós vamos falar agora, que são as crises e conflitos da União Europeia. Apesar de todos os acordos e instituições em comum, a União Europeia não está isenta da influência dos fatores externos, principalmente em um mundo tão interconectado e também globalizado. Saiba mais aí, ó. A crise econômica de 2008 teve início no sistema financeiro imobiliário dos Estados Unidos e posteriormente afetou o sistema financeiro de todo o planeta. Na última década foi marcado pela crise mundial de 2008, fato que marcou o aumento do desemprego em vários países europeus, que foi agravada por medidas de austeridades adotadas pelos países mais afetados, na tentativa de equilibrarem suas economias, ou seja, eles fizeram medidas, os blocos econômicos, para reduzir os gastos. Nesse momento, um grupo de países destacava-se negativamente e foram, por isso, chamados de PIGS, da sigla de Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Gente, até hoje, Grécia já saiu até do bloco, se eu não me engano, que mais perdia dinheiro. Taxa de desemprego dos 15 anos até os 74 anos. A Grécia aí, ó. 1986 e 2018. 2018 quem mais teve aí foi a Espanha. A partir da comparação dos dados de desemprego nos países dos PIGs contidos no gráfico, podemos dizer que atualmente a situação melhora ou piora. A Grécia e a Espanha está melhor, enquanto a Itália os números se mantêm. Na Grécia e Espanha está melhor, enquanto na Itália o número se mantém. Na Grécia e Espanha está melhor, enquanto na Itália os números se mantêm. As diferenças entre as taxas de desemprego é um indicador de que os efeitos da crise foram sentidos de forma desigual pelos países do bloco e suas respectivas populações. Aquelas mais insatisfeitas pressionam as autoridades por meio de manifestações. As manifestações de espanhóis em abril de 2011 contra o desemprego. Sobre a atual situação do emprego na zona do euro, observe o gráfico ao lado. O desemprego tem caído 2018 a 2019, né? Em relação aos dados, a situação do emprego, qual a situação do emprego no euro? Apresenta-se uma leve queda no período abordado. Tem diminuído. O desemprego
período. Há também o risco de pobreza, um indicador utilizado pela União Europeia para avaliar a exclusão social de pessoas que receberam mensalmente menos de 60% da renda do rendimento médio per capita do país onde vive. Em 2017 havia 112 milhões de pessoas da União Europeia, que no meu aqui dá para ver melhor. Na União Europeia que viviam em agregados familiares em risco de pobreza ou exclusão social, ou que equivalia a 22% da população em toda a comparação com os 23 de 2010. Mais de um terço da população estava em risco de pobreza ou de exclusão social em 3 Estados-membros da União Europeia, que no caso aí era a Bulgária, 38,9%, Romênia, 35,7% e a Grécia, 34,8%. No outro extremo da escala, as percentagens mais baixas de pessoas em risco de pobreza ou de exclusão foram registradas na Eslováquia, Finlândia e na República Tcheca. Com base nos dados apresentados, a que conclusão você consegue chegar em relação ao indicador de risco de pobreza entre os países do bloco europeu? Entre os países centrais periféricos, enquanto os primeiros apresentam isso que a gente falou, né? Aí sim, vai dizer lá a Bulgária, Romênia e Grécia apresentam risco de pobreza menor. A Bulgária, Romênia e Grécia apresentam índice de pobreza menor. Já a Eslováquia, Finlândia e a República Tcheca apresentam índices de pobreza maior. A União Europeia passa por uma das piores crises econômicas vivenciadas na história recente, fato que tem levado ao ressurgimento de partidos de extrema-direita na Europa desde o século XXI. Esses partidos emergentes estão se aproveitando do descontentamento social, sentindo-se nos estados de bem-estar social, onde os direitos dos cidadãos estão duramente conquistados, estão sendo destruídos. Na Bélgica, o partido político conservador Vlaams Belang ressurgiu recentemente. Na França, o partido político Frente Nacional, fundado em 1972, emergiu da última eleição presidencial como o terceiro partido mais importante no país. Na Noruega, o Partido do Progresso tem recebido uma votação considerada nas últimas eleições. Na Suíça, quem se destaca nessas características é o Partido Popular Suíço. E na Áustria, o Partido Liberal ganhou simpatizantes das últimas décadas. Esses partidos de extrema-direita conquistaram força política na maioria dos países.
na maioria dos países da Europa e também do Parlamento Europeu, principalmente nos períodos de crise mais acentuada das duas últimas décadas. Eles defendem que a solução é a expulsão dos imigrantes e a proibição de entrada de estrangeiros em seus países, já porque os imigrantes tomam conta dos empregos, né? Porém, a Europa sofre muito com a quantidade de emprego, né? Não tem pessoas para trabalhar. E a solução era trazer imigrantes de fora. Em situações mais extremas, a xenofobia leva alguns grupos de indivíduos a ações violentas, como atentados terroristas e também assassinatos. Os manifestantes aí de extrema direita. As atitudes desses partidos e de pessoas de extrema direita são adequadas para solucionar a crise da Europa? Ele pede para reunir em grupos. A gente sabe que não. Esse quarto aí não. Não, pois os imigrantes ajudam a manter as empresas que oferecem empregos à União Europeia. A questão mais importante atualmente da União Europeia é a saída do Reino Unido do bloco econômico. Esta saída ficou conhecida como Brexit, o que é a abreviação da palavra Brexit britânica e saída da Bretanha. Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Olha que interessante aqui as bandeiras. Quem é a Inglaterra? Apenas aí, ó. A Grã-Bretanha, que tem os países de Gales e a Inglaterra. E tem também o Reino Unido, que é a Irlanda do Norte, País de Gales, e a Inglaterra. Qual país não é incluído em nenhuma das três? Ainda tem a Escócia ali, ó. É essa ilhazinha aqui que ele não diz o nome. É a Irlanda. Irlanda do Sul. Eu li aqui Irlanda do Norte, então esse daqui é Irlanda do Sul. O Reino Unido entrou na União Europeia em 1973, no momento em que a Comunidade Econômica Europeia, o mercado comum europeu, mas não demorou para que surgissem as primeiras contestações do modelo político-econômico do bloco. Em 1975 houve um referendo. O que é um referendo? É uma eleição para definir o que é que eles queriam, né? A prática, no caso aí, ó, de propor uma votação do eleitorado para aprovação da rejeição ou da aprovação, no caso, né, das medidas propostas ou aprovadas pelo órgão legislativo. Então esse referendo aí foi para resolver o impasse em relação à permanência ou saída da Comunidade Econômica Europeia. A população foi às urnas e decidiu pela permanência. Outro elemento importante nesse impasse é o fato do Reino Unido nunca ter aberto mão de sua moeda oficial, a libra esterlina. Assim, a moeda oficial inglesa nunca está submetida ao padrão monetário da moeda comum europeia, mantendo-se uma política monetária autônoma, isto é, determinada pelo seu próprio Banco Central, independente do Banco Central Europeu. Na conjuntura da crise mundial iniciada em 2008, e com o aumento do descrédito na União Europeia, novas manifestações surgiram contestando os benefícios da permanência do Reino Unido no bloco. Nesse contexto, um novo referendo foi realizado em 2016. E nos meses que antecederam a consulta popular, houve um intenso debate em torno de alguns pontos principais que dividiam os apoiadores contrário à saída da Grã-Bretanha. Esses pontos estavam na questão da política e do comércio, das imigrações. Olha o resultado aí do referendo. 51,9% decidiu abandonar, 48% decidiam permanecer. Do mapa, de acordo com o mapa, qual foi o resultado do referendo? Eita, gente, que resposta, né? Tá na cara do mapa aí.
A maioria decidiu a saída. Apenas isso. A maioria decidiu a saída da Europa Unificada, União Europeia. Como você analisa esse resultado, considerando o percentual de favoráveis e contrário à saída, né, da Grã-Bretanha e as possíveis consequências desse resultado? Houve uma diferença muito pequena, de favoráveis e contrários. Ou seja, ambos os lados estão descontentes com o bloco. Porque eles não representam, aqui ele diz assim, ó, essa margem mínima, né, diferença bem pequenininha, não representa um posicionamento majoritário. E nenhum dos lados nessa situação, o que provoca descontentamento dos ambos os lados, né? Nem todo mundo está feliz com o resultado, né? Ah, foi aprovado, eles não se sentem bem com isso. De acordo com o artigo 50 do Tratado de Lisboa, ratificado por todos os países membros da União Europeia, em dezembro de 2007, o país que queria sair do bloco europeu deve seguir os procedimentos necessários, como formalizar o pedido informando a sua intenção ao Conselho Europeu, que assumirá as negociações com o país interessado a deixar o bloco. O prazo de negociação previsto é de 2 anos, e nesse período o país continua como membro do bloco. A saída somente se oficializa quando todas as negociações tiverem sido concluídas. O que foi o Tratado de Lisboa, gente? Ele reformulou alguns dos elementos principais da Constituição Europeia em 2004. E entre eles estabeleceu os trâmites para conduzir as negociações quando algum país desejar sair do bloco da União Europeia. O Reino Unido oficializou seu pedido de saída em 27 de março de 2017 e a partir disso negociou com o Conselho Europeu os termos previstos para conduzir a total saída da União Europeia. A primeira-ministra Theresa May conduziu as negociações até o fim do mandato em 2019, ano passado. Apesar de um referendo favorável à saída, a ex-ministra não conseguiu concluir esse processo. Ela não conseguiu que o parlamento aprovasse suas propostas para a saída. Os membros do legislativo rejeitaram suas propostas 3 vezes nos últimos 2 anos. Atualmente, o primeiro-ministro Boris Johnson, aquele que pegou Covid, certo? Prometeu em seu discurso de posse que o Reino Unido deixará a União Europeia em 31 de outubro de 2019. Agora, com essa pandemia, eu quero ver o que vai acontecer, né? O que aconteceu. Em 2020, a promessa foi cumprida. Faça uma pesquisa sobre os principais pontos polêmicos da saída do BRICS. Não vamos fazer pesquisa nenhuma, vamos finalizar aqui para a gente ir ao vivo. Ao longo do processo da saída da Grã-Bretanha, ocorreram as manifestações populares para a permanência do Reino Unido na União Europeia. O site do Parlamento Britânico, em março de 2019, em uma petição pública pedindo um novo referendo, alcançou 4 milhões de assinaturas. 2,5 em menos de 24 horas. A saída da Grã-Bretanha também reacendeu alguns movimentos separatistas no Reino Unido.
na Escócia, sempre existiu um discurso separatista, disseminado entre parte significativa da população. Em 2014, mediante o referendo, o país rejeitou a saída do Reino Unido. Porém, o debate separatista ganhou força e tem buscado, junto ao Parlamento Britânico, a realização de uma nova consulta sobre o interesse da população da saída da Escócia, também do Reino Unido. A Irlanda do Norte também votou pela permanência do bloco europeu. E a escolha da saída do Reino Unido pode originar um debate de reunificação irlandesa, já que existem pedidos de um referendo de reunificação com a República da Irlanda. Eita, que esse negócio aí vai ser uma confusão. Tem um filme aí, gente, para vocês assistirem, que é o Brexit, lançado em fevereiro de 2019. Vamos para a rede de palavras, finalizar. Rede de palavras. Começando aqui, ó, a formação iniciada do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, no ano de 1944, descendo, criaram depois, transforma-se em Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. O Tratado de Roma, que foi... Eita, isso aqui, ó, tá errado. Tratado de Roma, que foi em 1957. E muda através do Tratado de Maastricht. Dois avos, Maastricht. Não tem I aqui. As instituições, o Conselho Europeu, Conselho Europeu, Parlamento Europeu, Banco Central Europeu. Na outra página, só falta uma palavra. Medidas de austeridades. Tá aqui, gente, a rede de palavra construída. Vamos agora entrar ao vivo, certo?